Olá, queridos alunos. É com enorme alegria e satisfação que estamos aqui novamente para conversarmos sobre a língua portuguesa. Hoje nós vamos iniciar a unidade 2, que versa sobre texto e textualidade, que, segundo a estudiosa Isidore e Koch, o texto é uma unidade linguística concreta, perceptível pela visão ou audição, ou seja, escrito ou falado, que é tomada pelos usuários de uma língua. Quem são esses usuários? O emissor e o receptor, que estão envolvidos em uma interação comunicativa. Por isso, o texto é resultado dos elementos linguísticos e do conhecimento de mundo que temos, ou seja, nenhum texto nasce do nada. O homem que está inserido em uma realidade observa o mundo que o cerca a partir de vários fatores, tais como religião, filosofia, ciência, economia, política, tecnologia, cultura. A partir disso, ele vai relacionar esse conhecimento de mundo com o conhecimento linguístico. E assim ele vai observar, analisar, sintetizar e assim produzir o seu texto. Ou seja, o texto ele vai ser produzido como resultado da soma do conhecimento linguístico, que é o conhecimento enciclopédico, conhecimento da língua, o conhecimento textual, mas o conhecimento de mundo, conhecimento que está ao nosso redor, que nós precisamos ter e que nós temos. Isidore e Koch apresenta o texto como uma interação comunicativa. E um texto só é considerado um texto quando apresenta características peculiares. A esse conjunto de características chama-se textualidade. Então, para que um texto ele realmente seja um texto e não um acúmulo de frase, ele se chama textualidade. E esse conjunto de característica, que se chama textualidade, tem vários aspectos. O primeiro deles é o aspecto pragmático. O aspecto pragmático diz respeito ao contexto da situação comunicativa, onde emissores e receptores estão em uma interação comunicativa. O semântico conceitual, que é a coerência, trata do sentido do texto. E o formal, que é a coesão, que faz a ligação entre parágrafos com auxílio de elementos gramaticais e lexicais. Então, a textualidade, para que um texto ele realmente seja um texto, é necessário esses três aspectos, o aspecto pragmático, o semântico conceitual e o formal. Vamos ver cada um desses itens a partir de agora. Os fatores pragmáticos da textualidade. Como eu falei, o aspecto pragmático diz respeito ao contexto da situação comunicativa entre os interlocutores. Daí nós temos o primeiro fator pragmático, que é a intencionalidade. A intencionalidade dá-se em função do produtor do texto em produzi-lo de forma coesa e coerente. Então, eu, enquanto produtora de textos, eu preciso escrever meu texto de maneira coerente, de maneira coesa, para que meu leitor possa compreendê-lo. O segundo fator pragmático é a aceitabilidade, que diz respeito a como o texto se relaciona semanticamente com o leitor. Ou seja, eu, em um outro posicionamento como leitora, preciso verificar como irei aceitar aquele texto, como irei aceitar aquele conhecimento. O terceiro fator pragmático é a situacionalidade, é a relevância do texto quanto ao contexto que ocorre. Ou seja, eu lendo um texto lá do século XIX, eu preciso me inserir naquele século para verificar os aspectos contextuais, históricos, ideológicos que estavam acontecendo para que aquele texto tenha sido produzido. Então, a situacionalidade vai fazer com que nós, leitores, possamos observar o contexto em que ocorre
em que foi produzido aquele texto. A informatividade são as várias informações que serão necessárias para a compreensão textual. Então, o texto ele tende a progredir, tende a apresentar várias informações. Logicamente que essas informações elas precisam estar o quê? Concatenadas, interligadas. E por fim, o último fator pragmático da textualidade é a intertextualidade. Então, a intertextualidade é a relação que um texto tem com outros textos. Então, a gente sabe que nenhum texto é uma peça isolada. Todo texto advém de outro ou de outros textos. Dentro do aspecto semântico conceitual da textualidade, temos a coerência. Como eu já havia dito, a coerência é o sentido do texto, é o nexo entre os conceitos. Neste exemplo de um autor desconhecido, o título é o seguinte: o show, o cartaz, o desejo, o pai, o dinheiro, o ingresso, a ida, a preparação, o dia. Nesse exemplo, podemos perceber o sentido do texto, em que a partir do título vai desencadear todas as ações do sujeito. Qual é o título? O show. Por mais que não esteja presente os elementos coesivos, os pronomes anafóricos, os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos, os artigos definidos e indefinidos, por mais que não esteja presente, mas o texto apresenta sentido, né? O aspecto formal, que é a coesão, que é justamente a ligação que é estabelecida entre as partes do texto, ou seja, eu preciso dos elementos gramaticais e lexicais para que meu texto tenha sentido. Nesse segundo exemplo, Ana conheceu o André no samba. Ela ficou muito alegre por ter conhecido o colega. Ele é uma ótima pessoa e a garota terá momentos agradáveis ao lado dele. Nesse exemplo, há uma coesão referencial, onde os elementos anafóricos estão retomando Ana e André. Quais são os elementos anafóricos? Os elementos anafóricos é quando faz uma retomada ao que já foi dito anteriormente. Pronome pessoal, ela, faz uma retomada a Ana. O pronome pessoal, ele, faz uma retomada a André. E o pronome demonstrativo dele faz uma retomada a André. As outras duas palavras, né, colega e garoto, colega que faz menção a André e garota que faz menção a Ana, são também exemplos de coesão referencial, né, no que diz respeito à reiteração da ideia que foi dita anteriormente, do nome que foi apresentado anteriormente. Neste outro exemplo, Lúcia tem boas notas na disciplina de língua portuguesa, porque ela estuda muito. Embora tenham muitas atividades, ela sempre acha tempo para ler. Nesse exemplo, temos a coesão sequencial, que é estabelecida entre as partes do texto. A conjunção porque está dando uma ideia de explicação, porque ela tem boas notas, o resultado é dela estudar bastante. Já a conjunção embora dá uma ideia de concessão. Bom, gente, partindo lá dos aspectos pragmáticos, conceituais e coesivos, formais, vamos aqui para as técnicas de produção textual. E aí eu pergunto a vocês, o que é necessário para produzir um texto? Então, quando nós vamos produzir um texto, pensamos em várias coisas. Como iniciar, como desenvolver,
como concluir, quais são as palavras que eu devo utilizar, qual o verbo necessário. Nós vamos estar elencando aqui alguns pontos que são realmente necessários para que consigamos produzir um bom texto. Ter o tema delimitado, então eu preciso saber do que eu irei falar. O que eu vou falar? Eu vou falar sobre a violência contra a mulher na sociedade brasileira do século XXI. Eu preciso ter delimitado isso. Se eu conseguir delimitar o meu tema, eu vou cada vez mais afunilando e tendo ideias de como irei construir esse texto. Ter o receptor definido. Isso é muito interessante, pessoal. Porque quando nós escrevemos um texto, para quem? A pergunta é, para quem esse meu texto vai ser atingido? Então, quando eu vou escrever, por exemplo, um artigo científico, no âmbito da língua portuguesa, eu penso, quem que vai ler o meu artigo? Quem vai ler meu artigo são professores da língua, são estudiosos da língua, são estudantes acadêmicos do curso de letras, certo? Então, eu preciso ter esse receptor definido. Ter conhecimento do assunto, obviamente, né? Isso aí com toda certeza. Lembram lá do conhecimento de mundo? Pois é, esse conhecimento de mundo, ele se apresenta bem aqui. Eu preciso saber do que eu irei escrever, porque se eu não souber, vai ficar realmente muito complicado eu produzir um texto. Então eu vou ler uma revista científica, eu vou ler um jornal, eu vou ler uma matéria, eu vou ler um editorial. Então, onde eu vou encontrar conhecimentos necessários para que eu possa produzir esse texto dentro desse tema? E ter argumentos consistentes. Então, a gente precisa saber em que realmente vai se basear e apresentar com veracidade esses argumentos. Para isso, logicamente, precisamos conhecer o assunto. Ok, gente? Então, eu trouxe aqui um esquema só para vocês pensarem junto comigo e refletirem sobre essas técnicas de produção textual. Então, como nós já falamos sobre o tema, né? Tem um tema e o assunto geral do texto. Então, por exemplo, vocês vão fazer um artigo científico que vai retratar a importância do espaço urbano no ensino da geografia. Esse é o tema de vocês, né? Apresentar a importância do espaço urbano no ensino da geografia. Quem será o meu leitor? Para quem eu vou destinar o meu texto? Eu vou destinar o meu texto aos professores de geografia, porque eu quero que eles leiam o meu texto e observem a análise que eu fiz sobre o espaço urbano nas aulas de geografia. Mas além de ter esse tema geral, que fala sobre espaço urbano no ensino da geografia, eu preciso delimitar esse tema. Então, delimitando, como poderíamos delimitar esse tema? Poderíamos pensar de como trabalhar os espaços urbanos no município de Santo Antônio dos Lopes nas aulas de geografia no ensino fundamental. Olha aí como nós conseguimos delimitar o tema que estava global, que estava bem amplo, espaço urbano no ensino de geografia. Nós vamos apresentar a delimitação do tema, espaços urbanos no município de Santo Antônio dos Lopes nas aulas de geografia no ensino fundamental. Então, perceberam como a gente vai só afunilando o que nós pretendemos escrever? E aí tem o nosso objetivo. Aonde você quer chegar com o seu texto? O que você quer com esse texto de apresentar espaços urbanos de Santo Antônio dos Lopes nas aulas de geografia do ensino fundamental? Nós pretendemos que os professores utilizem o espaço urbano da cidade como ambiente de aprendizagem. Então, perceberam como as técnicas de produção vai depender muito de você parar e
construir seu tema, pensar em quem vai receber o seu texto, delimitar o seu tema e qual o objetivo e, obviamente, ter conhecimento sobre o que você irá apresentar, que você irá produzir, que você irá escrever. As ideias de desenvolvimento também elas são importantes, argumentos, exemplos, comparações, confrontos e tudo que ajudar na sustentação do objetivo. Para isso, vocês vão ter subsídios teóricos, metodológicos, para que vocês possam construir o próprio texto de vocês, que no caso seria um exemplo de um artigo científico. E então, turma, quais são as dificuldades que você tem quando vai escrever um texto? É o quê? É como iniciar, como eu vou desenvolver, quais são os argumentos necessários e consistentes para ter no meu texto, do que eu vou falar, qual é o tema, como é que eu consigo delimitar. Então, você precisa realmente se questionar e saber quais são essas dificuldades para sanarmos essas dificuldades e que você seja um belo produtor textual. E qual a importância dos fatores da textualidade na construção textual? Nós já vimos, que os 3 fatores, que é o fator pragmático, o fator semântico conceitual e o fator formal, eles são de extrema importância para que o teu leitor possa compreender de fato o que você escreveu. Concluindo a aula de hoje com o pensamento de José Saramago, que ele diz: somos todos escritores, só que uns escrevem, outros não. E daí? Vocês querem ser escritores que realmente escrevem? Bom, turma, esperamos que vocês tenham compreendido o conteúdo desta unidade e que este material seja apenas um incentivo para que vocês continuem os estudos sobre texto e textualidade. Leiam os textos que está disponível no ambiente virtual, que também está lá no material complementar, e exercitem a produção textual. Até mais, grande abraço!